problema de divergir, né, na forma de educar é que isso vai criando ali esse desconforto, esse desentendimento entre o casal, né? E dependendo de que nível está esse desentendimento, isso cria um climão na casa, sabe? E a criança também vai percebendo isso, e isso também vai afetar o comportamento da criança. Mas o principal, ainda falando, né, de casal, quando a gente entra nessa questão de divergir muito ali na forma de educar, a gente vai cair no problema que a gente vai deixar de admirar o nosso companheiro. E aí, isso sim pode minar a nossa relação. Por isso que é tão importante a gente alinhar, sim, as nossas expectativas e a nossa forma, né, de educar as crianças para garantir que o nosso relacionamento continue saudável, né? Então, eu vou te ajudar aqui passando algumas sugestões de como fazer isso. Se existe abertura, então, para o diálogo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sentar e conversar como adultos, né? Com respeito. E por incrível que pareça, né, muitas vezes a gente está há anos na relação, a gente tem filhos com essa pessoa e a gente às vezes não sabe conversar, né, como casal, com respeito, com educação, considerando o ponto do outro. Então, como que a gente vai fazer essa conversa? A gente vai sentar, a gente vai escolher um momento bom para isso, um momento em que os dois estejam calmos, tranquilos, né? Não ali no meio do caos, né? Escolhe um momento adequado para ter essa conversa. E aí você vai então expor pro seu marido que você está querendo se alinhar com uma educação mais respeitosa. Você pode falar para ele os motivos, né? Quais são os seus receios sobre a educação tradicional que você andou estudando, lendo, o que você descobriu e se abrir para escutar, então, o que o seu marido acha disso. E quando eu digo abrir para escutar, é fazer a chamada escutativa. Gente, isso não é fácil de fazer, né? Porque muitas vezes a gente está ali escutando o que o outro está falando, mas a gente já está pensando na resposta que a gente vai dar para a pessoa, né? Porque a gente está querendo convencer a pessoa que o nosso ponto de vista é o melhor. E aí, então, nessa forma de conversa, né, eu não estou fazendo essa escutativa, ou seja, não estou considerando o ponto do outro, porque eu estou querendo convencê-lo do meu ponto de vista, né? E aí, então, a gente perde essa parte de poder trocar ali na relação e achar o ponto de equilíbrio. E o equilíbrio, né, é cada um ceder um pouco, ou seja, né, às vezes o marido ainda acha que dar umas palmadas na criança, né, apesar de ser proibido por lei, é a forma de educar, né, e você não concorda. E talvez você não concorde com castigo, né, você sabe que nós que seguimos a educação respeitosa, a gente não acredita que o castigo funcione, né, mas tudo bem, talvez naquele momento você vai ter que ceder, que, né, para o seu marido de repente parar de dar as palmadas, vai precisar colocar o castigo no lugar, vamos supor, já não seria bem melhor, né? Então a gente vai poder ceder. Não tô falando que você tem que colocar de castigo, deixe que o seu marido coloque quando ele estiver conduzindo a criança. E aí aos poucos a gente vai trabalhando até que a gente consiga substituir o castigo por alguma outra coisa e aí a gente vai evoluindo. E por que aos poucos, né? Porque é preciso entender também um pouco da história de vida do seu marido, né? Como que ele foi tratado na infância? Você sabia que a forma, né, que a gente foi tratado na infância, ela vai impactar diretamente na nossa conduta com os nossos filhos, porque foi a forma assim mais efetiva que a gente aprendeu como uma criança deve ser educada, como uma criança, né, deve se portar e todas essas questões, né? Fora isso, tem ainda também as pessoas que influenciam na vida do seu marido, né? Sei lá, às vezes a mãe, o pai, uma tia, né, a sociedade, amigos. O que essas pessoas acham sobre educação? Isso também vai influenciar. E eu preciso entender, então, e respeitar isso. Aceitar que cada um tem o seu tempo nessa questão de ir mudando os comportamentos e a educação dos filhos. Porque como que eu vou querer que uma pessoa que até hoje acreditava que bater era o que deveria ser feito, que então amanhã ela acorde, ela não grite, não dê castigo, não faça absolutamente mais nada dessas coisas que ela acredita, né? Fica mesmo bem inviável para a pessoa. Por isso, então, que a gente vai aos poucos dando a oportunidade da pessoa ir evoluindo e ter flexibilidade, né? A gente poder entender que tem dias que vai dar certo, tem dias que não vai dar certo, né? E ok. Se a gente for parar pra pensar, isso até com a gente, né? Assim, tem dias que a gente tá mais tranquila, tem dia que a gente tá mais nervosa.
e aí às vezes a gente até extrapola ali um pouquinho na conduta com a criança, e ok, faz parte do processo. E entender que o quê? Que a gente tem aí nesse meio, né, a criança, né, que é um ser humano, que é ali um indivíduo separado dessas duas pessoas, né, do pai e da mãe. E essa criança, ela também vai mudando, né, ela também vai evoluindo, e a gente também tem que ir, a partir dali, ir se moldando, né, e criando novas formas de lidar. E aí, às vezes, numa primeira experiência não vai dar muito certo, a gente vai precisar de outras tentativas para ir alinhando a conduta conforme a criança vai, então, mudando também. E aí, de repente, então, seu marido topou tentar se alinhar nessa forma aí de educar com mais respeito, mas você sente que ele ainda tem um pouco de dificuldade, né? Como que a gente deve fazer? Bom, primeira coisa, de novo, respeitar o tempo, né? Dar o tempo dele também ir se acostumando, ir trabalhando melhor essas ferramentas, né? E a outra forma que eu queria aqui trazer para vocês, uma sugestão, seria você criar aí com seu marido uma frase, né? Ou um sinal de quando você perceber que ele está extrapolando na conduta, né? Quando ali já tá suficiente, né? E essa frase ela pode ser usada para vocês dois. Ah, que frase? Bom, a frase, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a luz está apagada, você poderia falar, vou acender a luz, né? Ou se a luz está acesa, eu vou apagar a luz, né? Por que uma frase assim aleatória? Porque a nossa ideia aqui é a gente não desautorizar o outro na frente da criança, ou seja, a criança não perceber, né, que eu tô dando esse toque pro outro, né? Então, essa seria a ideia do porquê usar uma frase. Mas, como você sabe, as crianças são espertas, né? Então, de tempos em tempos, a gente precisa revisar e ir trocando a frase para a criança, então, não perceber que isso é um toque nosso pro outro, né? Mas, aqui, eu quero fazer uma ressalva, gente. Isso só funciona, né, se existe maturidade. E a gente precisa, inclusive, ter maturidade para reconhecer que talvez isso não vai funcionar pra gente. Por quê? Porque às vezes ali no calor da hora, né, você tá ali conduzindo, tá, né, nervoso, tenso, e vem uma pessoa e fala, apaga a luz, né? E você sabe o que é que a pessoa tá querendo dizer, né? Então, às vezes eu posso levar aquilo pro lado pessoal na hora, e aí talvez isso vai me deixar mais angustiada, mais irritada, eu vou ficar pé da vida. E aí isso vai atrapalhar ainda mais a relação. Se isso não vai funcionar pra você, a sugestão seria você, então, deixar a situação acontecer. Depois que passar a situação, quando tudo estiver calmo, aí sim você pode ir lá e sentar novamente, então, com seu marido e conversar sobre aquilo que aconteceu. E durante essa conversa, o ideal, se você vai iniciar a conversa, é a gente sempre começar ressaltando os pontos positivos. Então, eu vou reconhecer esse esforço, reconhecer tudo que o meu marido, tudo que o meu companheiro vem fazendo. E aí, depois, sim, a gente vai entrar nas questões que precisam ser alinhadas. E muito importante aqui, né, gente? Vale lembrar que a gente não está buscando perfeição, né? A gente está buscando melhorar. Outra coisa, né, que você pode também combinar com o marido, né? Combine aí durante a conversa, de repente de assistir, sei lá, um vídeo por dia sobre educação respeitosa, ou um vídeo por semana sobre educação respeitosa, né? E aí, então, você vai estar trazendo informações para ele sobre esse tema, para ele também, né, ir estudando, ir trabalhando, digerindo toda essa informação, né? Às vezes acontece que o marido não tá muito afim, não tem saco pra isso, né? Então, uma alternativa seria você escutar ali um vídeo perto dele, ele, né, poder escutar junto, né? Você pode também, de vez em quando, então não uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mostrar alguma coisa pra ele, ver se chama a atenção dele, né? E a outra coisa que pode ser feita seria, então, você combinar com ele. Beleza, eu entendo que você não tem saco pra assistir os vídeos, não tá afim. Então, a gente pode, durante a conversa, ou combinar um horário, enfim, aí vocês veem como fazer isso, né? Em que eu possa, então, te trazer as informações que eu venho aprendendo e eu poder compartilhar com você, pra você também ficar sabendo de mais coisas, né? E aqui só um pouquinho de cuidado, né? Porque às vezes quando a gente tenta ser a professora, né, do nosso marido, a gente vai entrando em contato com essas coisas e a gente vai ficando tão admirada, tão querendo fazer, e a gente quer ser a professora do marido. E aí pode ter um problema aqui, né? Porque pode ser que ele leve para o lado pessoal as coisas que você está falando. Então, por isso que o ideal seria trazer de uma outra fonte, né? De uma outra pessoa. Por exemplo, né? Um vídeo meu ou um vídeo de alguma outra pessoa que você acompanha, para trazer essa informação e não você, né? E como que a gente faz isso, então, quando a gente quer tentar ser a professora do marido? A gente precisa ter um pouco de cuidado
Por exemplo, se você entrou em contato com alguma informação de que a chantagem emocional não é muito interessante, né? Daí você fala, isso que você está fazendo, tal coisa que você faz, é chantagem emocional. E isso não é bom por isso e aquilo. Né? Você tá ali apontando o erro do outro. Então, a gente não faria dessa forma. Qual seria a minha sugestão aqui? Você fala, olha, hoje eu entrei em contato, né, com um material que fala sobre chantagem emocional. A chantagem emocional é isso e aquilo, né? E aí você traz alguns exemplos. Você pode trazer um exemplo de alguma coisa que ele faz sem dizer que é ele que faz, entendeu? E aí você, então, vai explicar ali, dar os exemplos e explicar isso para ele, né, e o porquê isso é ruim, e qual seria então a forma de conduzir, e perguntar também a opinião dele sobre isso. E relembrando, né, vai devagar, não chega ali despejando um monte de informação em cima da pessoa, né, que às vezes a gente vai assim com muita sede ao pote e fica até difícil então para a pessoa começar a internalizar todas essas mudanças. Beleza, eu falei tudo isso, né, para aquelas pessoas que têm aí uma abertura com o marido, e aí você vai me perguntar, mas o meu marido não tá aberto pra nada. O que eu faço? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, eu vou usar uma frase assim bem clichê, a mudança ela é uma porta que só se abre de dentro para fora, né? Ou seja, eu não tenho como de fora forçar, arrombar essa porta, né, para fazer a mudança. Então, se ele não está afim, né, se ele não está interessado, se ele não está disposto, esse processo não vai acontecer talvez agora. E aí, o que eu preciso fazer? Respeitar. Mas o que é importante a gente falar, né? Que se está aí num processo, num momento em que realmente não existe diálogo algum, em que vocês não conseguem conversar sobre isso, talvez seria o caso de buscarem ajuda profissional, alguém que possa conduzir vocês, né, nessa conversa e nesse alinhamento de expectativas com relação aos filhos. E por quê? Gente, a gente vai educar os filhos por pelo menos 18 anos. São quase 2 décadas. Tem como a gente passar 2 décadas varrendo, né, tudo isso para debaixo do tapete, fingindo que nada está acontecendo, né? E a gente ficando nesse conflito, ficando nesse lugar em que não está confortável para nenhum dos dois. Não tem como fazer isso, né? Isso vai provocar, assim, instabilidade no casal, vai provocar um climão na casa que vai também afetar a criança, né? E isso também vai nos trazer muita infelicidade. Eu acredito que o preço que a gente paga aí para um profissional, né? Ele, inclusive, é um preço muito baixo, se eu for considerar esse preço, né, 2 décadas vivendo aí nessa sensação de conflito, né, de estar infeliz. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. E a última coisa que eu queria falar aqui, que serve para todos os cenários e para todas nós, né, é que independente do processo do outro, eu também preciso focar no meu próprio processo, né? Ou seja, eu aprender a colocar o meu foco ali no que é importante para mim. Então pare e pensa também mais em você do que no outro. O que eu quero construir com meu filho? Qual é a relação que eu quero ter com meu filho? E eu também colocar bastante energia nisso, e não só energia em consertar o outro, em corrigir o outro, tá? Então vai no seu caminho. Muitas vezes, né, você vai ali acertar, você vai melhorar essa relação, a criança começa a ficar mais colaborativa e aí você consegue influenciar o outro positivamente com o seu exemplo, né? Então essa é a forma também, assim, eu acredito que mais real, né? A forma com que a gente pode influenciar mais o nosso marido. Ele perceber que o que a gente está fazendo está dando certo. E também eu quero que você grave agora o que eu vou dizer aqui, né? E se você precisar, escreve aí em algum lugar para você se relembrar quantas vezes forem necessárias, né? O seu companheiro, o seu marido, né? Enfim, essa pessoa que divide a guarda da criança, né, com você, essa pessoa ama também essa criança, ama também o seu filho, né? Eu tenho certeza disso. Então essa pessoa, ela está dando o seu melhor, ela está fazendo o que ela acredita que é o melhor, independente de você concordar, de você achar que pode melhorar e etc, etc, etc. Então a gente precisa reconhecer isso e também aprender a reconhecer todas as coisas boas, né, que essa pessoa faz para o nosso filho. Né? Muitas vezes a gente coloca o nosso foco no que não está tão bom assim, né? E aí isso também vai minando a nossa relação. Então eu te convido a fazer esse exercício, né, de colocar o foco no positivo, né? Aprenda a reconhecer todas as coisas boas que o seu marido, que o seu companheiro, né, que essa pessoa que divide a guarda da criança com você vem fazendo,
tá bom? Eu tenho certeza que você colocando aí o foco no positivo, isso já vai te ajudar demais. Eu espero de coração que esse vídeo tenha feito sentido para você e ajude aí no seu relacionamento. Tchau, tchau!